Esta é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Breve virá, breve Jesus voltará. Certa menina de 4 anos tinha medo do escuro. A mãe da menina, que vivia só com ela, também tinha medo. Uma noite, estando a luz apagada, a menina viu a lua e perguntou: "A lua é a lâmpada de Deus?" A mãe respondeu: "Sim, a lua é a lâmpada de Deus." A seguinte pergunta da menina foi: "Deus vai apagar a lâmpada dele e ir para a cama?" "Não", respondeu a mãe. "Deus nunca apaga a sua lâmpada. Ele nunca dorme. A sua lâmpada está sempre acesa." Depois de uma pausa e na simplicidade de sua fé, a criança disse: "Bem, se Deus está acordado, eu não tenho medo." Isso deu coragem também à mãe. São de Jesus as palavras: "Se não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus." São Mateus 18, versículo 3. Medo, medo da escuridão, medo do fracasso, medo da doença, medo da dor, medo de gente, medo da morte. Todas essas formas de temor nos roubam o sono, a alegria e às vezes a própria vida. Necessitamos ser como as crianças na fé. Necessitamos lembrar que a lâmpada de Deus não se apaga, que Ele nunca dorme. O salmista diz: "Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel." Salmo 121, 2-4. Temor é o oposto de fé. Estar cheio de temor é não ter fé alguma, e essa é a condição final de todo perdido. Quando a fé desaparece e o Espírito Santo não mais encontra morada neles, nada mais resta senão certa expectação horrível de juízo. Alguns se surpreenderão de saber que Deus classifica os tímidos, os medrosos, com os incrédulos, os homicidas, os idólatras, os mentirosos. A todos estes a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 21, versículo 8. Naturalmente o temor aqui mencionado é o que vem aos perdidos. Eles não têm fé e estão cheios de temor. Tal é o quadro que Deus dá do fim do ímpio. Jesus disse coisas muito interessantes sobre o temor, interessantes e também importantes. A única forma de temor que ele recomenda é o temor de Deus. No que se refere ao homem, o temor constitui pecado. No que se refere a Deus, ele é dever nosso. Por quê? O temor em relação ao homem significa estar assustado, alarmado. Em relação a Deus significa ter reverência, respeito profundo. Um dos homens mais destemidos que já viveram na terra foi o profeta Daniel. Contudo, ele temia a Deus. Ameaçado de morte na cova de famintos leões, ele prosseguiu adorando a Deus como antes. Não se deixou intimidar. Como disse alguém muito apropriadamente, ele pouco temia os homens porque muito temia a Deus. Tanto os escritos do Velho como os do Novo Testamento, especialmente as palavras de Jesus, tornam claro que a verdadeira resposta ao temor que domina milhões hoje é a fé. Centenas de livros têm sido escritos sobre o temor e como vencê-lo. Os homens são aconselhados a relaxar os nervos, a exercer fé em si mesmos. A verdadeira cura para o temor, porém, é fé simples, a fé da criança no pai e na mãe. É esta fé simples que Jesus nos aconselha a ter. Falando aos discípulos, certo dia, Jesus descreveu as perseguições que lhes sobreviriam, as oposições que se levantariam por causa de sua fé nele. Então deu a famosa ilustração do pardal. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. São Mateus 10, 29-31. Deus sabe o que se passa conosco. Ele vê nas trevas e na luz. Conhece os nossos problemas, sabe quando fracassamos, também quando alcançamos êxito. Deus sabe até o que acontece ao pardal. Certo ministro do Senhor ensinava o Pai Nosso a uma senhora na Índia. Ao pronunciar a primeira frase, Pai Nosso que estás nos céus, a senhora disse,
Pare, isto é bastante. É tudo o que preciso saber. Se Deus é nosso Pai, tudo está bem. Nada há que temer. Para alguém cuja vida fora constantemente assaltada pelo temor dos maus espíritos, pelo temor de um vasto panteão de deuses, isto era maravilhosamente belo, boa nova. Nunca em toda a sua vida na terra Jesus declarou estar possuído de temor, e a seus seguidores ele ensinou que nada temessem. O medo não tinha lugar na vida de Cristo ou em seus ensinos. Ele no mar da Galileia. Os 3 companheiros de pesca, São Pedro, São Tiago e São João, estão espantados pelo milagre da pesca maravilhosa. Simão Pedro lança-se aos pés de Jesus e lhe diz: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Jesus vê a necessidade espiritual do discípulo e admoesta-o: não temas. Então dá-lhe a comissão de apóstolo. Pessoa alguma pode trabalhar para Deus sem primeiro vencer o medo. Esta foi a primeira lição que Jesus ensinou aos discípulos ao prepará-los para o seu trabalho. Mais tarde, São Pedro foi provado com respeito à sua confiança em Cristo nas horas de grande temor. Era noite e um forte vento açoitava o mar. Os discípulos faziam o seu melhor para conduzir o barco para a terra. Jesus não estava com eles. Súbito eles viram o que lhes pareceu um fantasma andando sobre a água e aproximando-se deles. Tomados de medo, gritaram. Então ouviram a voz de Jesus sobre o tumulto das ondas: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. São Mateus 14, 27 a 30. Ninguém pode duvidar do amor de São Pedro para com o seu mestre. O milagre que Jesus operava de andar sobre a água foi dado ao discípulo realizar também. Mas ao desviar o olhar de Cristo para as raivosas ondas, ele começou a afundar porque teve medo. Notai as palavras: teve medo. Então São Pedro fez a mais curta prece das Escrituras, e quanto ela realiza se procede do coração. Ele orou: Salva-me, Senhor. A resposta de Jesus não se fez esperar, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? São Pedro atemorizou-se porque olhou às ondas em vez de olhar a Jesus. A lição serve para nós hoje. Frequentemente nós nos atemorizamos porque não olhamos na direção certa. Olhamos aos nossos problemas em vez de a Jesus. Olhamos à tempestade em vez de ao Senhor. Olhamos à batalha em vez de a Cristo. Temos o caso de Jairo, chefe de sinagoga, homem destacado nos meios religiosos de então. Ele pertencia a uma classe que se opunha a Jesus, mas sua filha, sua única filha, estava à morte. Jairo procurou o Senhor e suplicou-lhe que viesse e curasse a menina. Ao seguirem para casa, as multidões lhes retardavam os passos, pois muitos vinham para ser curados. Parecia que Jesus não chegaria em tempo. Enquanto o Senhor falava com um homem que buscava seu toque restaurador, um mensageiro veio correndo e, abrindo caminho através da multidão, disse a Jairo: Tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Então lemos: Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: Não temas, crê somente, e ela será salva. São Lucas 8, 49 e 50. Que abençoadas palavras essas para o turbado coração de Jairo: não temas. E lendo a história toda, vemos que ele efetivamente não tinha motivo para temer, pois Jesus entrou no quarto em que a menina dormia o sono da morte e lhe disse: Menina, levanta-te. E imediatamente ela voltou a viver. Sem dúvida ela estivera doente por muito tempo e estava fraca. Jesus, sempre solícito e bondoso, disse: Dai-lhe alguma coisa que comer. A sua mensagem ao angustiado pai foi, pois, não temas. E esta é a sua palavra a cada pai e mãe que confia nele: não temas. Voltemos agora ao mar ou lago da Galileia. Jesus amava esse lago. Ele passara a infância não muito longe de suas praias. Conhecia o lago que em noite calma refletia a luz da lua, e nas manhãs a luz do sol. Conhecia o lago na tempestade e na calma.
Uma noite nesse lago, ele e os discípulos foram apanhados por uma tempestade. O seu pequeno barco parecia prestes a sossobrar. O Sagrado Livro assim relata o fato. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Que maravilha, dormindo na tempestade. O Senhor Jesus Cristo não se preocupava, pois tinha perfeita confiança no Pai. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Acudiu-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. São Mateus 8, 25 e 26. Muitos hoje vivem sob constante tempestade. Toda vez que uma tempestade faz balançar a nau do estado ou a pequena embarcação da nossa vida, nós nos atemorizamos. Isso se dá porque temos pequena fé. O que necessitamos é maior fé. É fato que Jesus disse deverem ocorrer coisas espantosas em conexão com os últimos sinais da sua volta ao mundo, que haverá guerras e rumores de guerra, terremotos, fomes e pestilências. Ele falou de coisas que serão difíceis de enfrentar, a não ser que tenhamos profunda fé em Deus e creiamos que Ele domina sobre tudo, que Ele tudo sabe a nosso respeito, que os seus anjos velam sobre nós e que Jesus prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Com tal conhecimento e fé, não temos razão para temer. Como podemos aprender a ter confiança em Deus nas horas difíceis? Qual é o segredo da vida feliz? Aqui está um texto que não deveríamos esquecer jamais, pois nos ensina a fazer o que Jesus fazia. Lemos: A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. A fé baseia-se na palavra divina, contida nas Escrituras, e vem de entesourarmos no coração os ensinos do Sagrado Livro. Se ouvimos a palavra de Deus, as Escrituras, se lemos essa palavra, se nos alimentamos dela, meditamos nela, a divina palavra torna-se fé no coração e expele o temor. Todas as centenas de promessas das Escrituras são nossas quando nelas cremos. Este é o segredo da vida feliz, da vida de fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 São João 5, 4. Tal foi a vitória que Jesus conheceu. Ele usou a palavra de Deus nas Escrituras em seu conflito com Satanás. Toda a sua vida estava cheia das Escrituras do Velho Testamento, que ele aprendeu como menino aos joelhos da mãe e também na sinagoga. No seu ministério aqui na terra, Jesus, a palavra viva, apelou para a palavra escrita. Assim também nós, ao enfrentarmos nossos problemas, podemos apelar para a divina palavra. Podemos ouvi-la, crê-la e recebê-la no coração. Recebê-la como aplicando-se a nós pessoalmente. Alguém disse: crê nas tuas crenças que se baseiam na palavra de Deus e duvida das tuas dúvidas que vêm da enfermidade, do desespero, dos desapontamentos ou desobediência. A dúvida paralisa, a fé vitaliza. Assim, rádio ouvinte, por difícil que te pareça o que Deus promete, não ponhas interrogação onde Ele pôs ponto final, pois a fé, no dizer de alguém, vê o invisível, crê no incrível e recebe o impossível. Certo pai perdeu o único filho na Primeira Guerra Mundial. Ao ser informado da morte do moço, ele disse a um amigo: quando um homem recebe um golpe como este, há 3 saídas para ele: a bebida, o desespero e Deus. Por graça do céu, esta última é a minha. Seja ela também a nossa, rádio ouvinte, em todas as provações da vida. Despedindo-nos, dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.